Sejam bem-vindos para mais uma aula de fotografia e nessa aula aqui eu vou falar para vocês a respeito de ensaios fotográficos aqui no estúdio. Na verdade eu vou mostrar para você como é um ensaio completo aqui no estúdio. Então na verdade o que eu fiz? Eu filmei um ensaio completo aqui no estúdio, um ensaio de headshots, de fotos profissionais, que eu fiz com uma cliente e eu vou mostrar para você esse ensaio do começo ao fim para você ter uma ideia de como é a dinâmica e de como eu faço a direção das pessoas durante um ensaio, certo? Mas antes da gente passar para essa parte e você ver o ensaio na íntegra, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse tipo de foto que eu faço aqui no estúdio, só para você entender, só para você se situar aí no assunto. Eu fiz umas anotações aqui no meu celular para ficar mais fácil, para eu não esquecer de nada, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que é o headshot? Então assim, esse ensaio que eu vou mostrar para você agora é um ensaio de headshots, ou seja, é um ensaio de fotos profissionais. Headshots são aquelas fotos que as pessoas usam no perfil profissional, são fotos geralmente de meio corpo para cima, onde você mostra bem assim a face da pessoa. É aquela foto que você vai colocar no LinkedIn, por exemplo, ou você vai colocar no seu site profissional, se você é um advogado, ou se você é fotógrafo, você tem que ter uma boa foto lá no seu website também, né? Nas suas mídias sociais. Isso seria uma foto de headshot. As fotos de headshot elas não são tão populares aqui no Brasil, pelo menos não eram, né, tão populares aqui no Brasil. Elas são mais populares fora do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos durante 2 anos e quando eu morei lá eu fiz bastante esse tipo de foto. Eu até me surpreendi com esse mercado, né, como ele é grande lá. Aqui no Brasil ele não tinha uma demanda tão grande até pouco tempo atrás. Mas eu vou falar também sobre essa demanda, porque eu só fui conhecer isso também de bem pouco tempo para cá. Deixa eu explicar como é que eu entrei nessa onda das fotos de perfil profissional, nessa onda dos headshots. Bom, eu tinha uma cliente de casamento, que ela já está casada aí faz muitos anos, eu fotografei o casamento dela em 2010, 2011, nem lembro mais. E aí, ao longo do tempo, eu fiz outras fotos para ela, fiz fotos da família, fiz fotos dela grávida, né? Fiz foto da família com os filhos. E, claro, eu me tornei o fotógrafo da família. Eu virei a referência de fotógrafo ali na cabeça deles. E aí um dia ela precisou de uma foto. Na verdade, ela foi convidada para escrever um artigo para um grande site aí, né? Era uma coisa grande. E quando ela submeteu esse artigo para esse site, eles pediram para ela mandar uma foto profissional dela, uma foto de perfil. E aí ela descobriu que ela não tinha uma foto boa de perfil, e foi na hora que ela me ligou. Ela falou, Ale, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de uma foto assim, assim, assado, uma foto de perfil profissional. Aí ela procurou referências no Pinterest, me mandou umas referências, e falou, você consegue fazer uma foto assim pra mim? Eu falei, eu nunca fiz esse tipo de ensaio antes, mas vem aí no meu estúdio, vem aqui um dia dessa semana e aí a gente faz essas fotos. Se você gostar, você compra, você paga. Se você não gostar, de repente eu te indico algum outro profissional, algum outro amigo aí que tenha mais experiência com isso. E aí ela veio, fez as fotos e no final ela gostou muito das fotos. Ela gostou tanto das fotos que assim, ela precisava de uma foto só, ela acabou comprando quase 10 fotos. E aí depois ela mostrou essas fotos para a irmã, para uma outra amiga, mostrou para a família toda. E aí ela voltou depois, em menos de um mês, ela estava aqui de volta para fazer mais fotos. E também trouxe a irmã e uma outra amiga que também precisavam de fotos e vieram fazer. Que eram as amigas, a irmã e a amiga eram 2 advogadas, né? E foi aí que eu percebi que tinha uma demanda interessante aí nesse mercado, porque até então era uma coisa que eu desconhecia. Essa demanda era desconhecida, né? Conversando com uma dessas clientes, né? Uma dessas mulheres que eu fotografei, que era advogada, ela me contou que um dia ela foi numa entrevista de trabalho, foi procurada por um headhunter, foi para uma entrevista e ela descobriu que ela não tinha um perfil para aquela vaga, né, tal, naquela empresa. E aí o headhunter, o recrutador, perguntou para ela assim, você tem alguém que você possa indicar? E aí ela indicou um amigo e passou o LinkedIn do amigo para esse headhunter procurar, para pesquisar. E aí quando o cara abriu o perfil do amigo dela no celular e viu a foto do cara, na hora ele torceu o nariz e falou, não, eu acho que ele não serve para vaga. E acabou desencanando, dispensando ele. Nem chamou para uma entrevista. Daí eu falei, nossa, olha só que coisa, né? A foto do perfil do LinkedIn faz muita diferença na hora de um recrutador te procurar. E isso tem sido uma coisa
cada vez mais comum aqui no Brasil também. As pessoas estão sendo recrutadas, estão sendo encontradas pela internet, através das redes sociais, principalmente do LinkedIn. E a foto ela é essencial para você causar uma boa impressão, uma boa primeira impressão nessas redes sociais. Então as pessoas elas estão começando a se ligar e estão começando a procurar mais por esse serviço. Mas o mais interessante é que, ao mesmo tempo que essa demanda está crescendo, a oferta está muito baixa. Por quê? Porque não tem fotógrafos especializados nessa área aqui. Eu não conheço, pelo menos eu não conheço. Eu conheço muito poucos que são especializados nessa área de fazer fotos para perfil profissional. Porque, como eu falei, nunca foi uma demanda grande aqui. Então, quando você procura fotos profissionais, fotos em estúdio, fotos para headshots, né, essas fotos corporativas, retratos corporativos, você procura no Google, você procura na internet, provavelmente você vai encontrar fotógrafos que são especializados em outra área, mas que também oferecem um retrato profissional. O cara já tem um estúdio, ele faz família, gestante, faz casamento e tal, e eventualmente ele oferece o retrato profissional para quem procura. Mas por quê? Por que ele não é especializado nessa área? Porque nunca enxergou a demanda. Só que agora existe essa demanda e a demanda está maior do que a oferta. Então está aí uma janela de oportunidade enorme para você que está aí em outras cidades, né? Eu estou numa capital aqui, eu estou em São Paulo, e aqui eu não estou encontrando concorrência nessa área. Imagina você aí, e na sua cidade, em outro estado, em outro lugar, você pode ter certeza que você não vai ter concorrência nessa área, e a demanda ela existe, né? Então, fique esperto nesse mercado, porque é um mercado interessante. Outra coisa, como que essas pessoas elas me encontram? Agora deixa eu te explicar como é que essas pessoas elas chegam até mim. Então o que eu fiz? Como eu contei a história, né? Eu fiz aquelas primeiras fotos, fiz para minha cliente, depois para a irmã, depois para uma outra amiga. E aí o que eu fiz? Eu juntei essas fotos, montei meu primeiro portfólio de headshots e aí eu comecei a divulgar. Então eu montei uma página bem legal no meu site só sobre headshots e também fiz um anúncio no Facebook, para o Facebook e para o Instagram. Então eu fui lá e criei um anúncio pago, um anúncio patrocinado, para aparecer no feed do Instagram e no feed do Facebook, direcionando para pessoas que possivelmente se interessariam por esse tipo de foto. Acabou que esse anúncio ele deu muito certo. Aliás, ele sempre dá certo. Eu uso ele de tempos em tempos. Agora, no momento, ele está desligado porque eu não tenho espaço na agenda para atender mais gente, mas quando abre espaço na agenda, eu ligo o anúncio de novo e ele sempre funciona. A maioria das pessoas que vêm até mim para os headshots vem através dos meus anúncios no Facebook e no Instagram. Então a pessoa ela abre, o anúncio aparece para ela lá no celular, ela clica, ela vai entrar numa página onde eu vou explicar mais sobre o serviço e falar sobre a necessidade dela ter uma boa foto, né, no perfil dela. E aí a partir dali ela entra em contato comigo no WhatsApp e aí a gente conversa e agenda uma sessão. É assim que as pessoas chegam até mim. Depois que ela chega até aqui dentro do estúdio, ela vai ter uma sequência de coisas que vão acontecer. Por exemplo, primeiro, antes de começar a sessão, a gente vai dar uma conversada, eu vou conversar para entender um pouquinho mais sobre qual é a necessidade do cliente, aonde ele vai usar essas fotos, né, o que ele quer com essas fotos. E aí a gente vai escolher as roupas, geralmente eles trazem várias opções de roupa e eu vou ajudar ele a escolher as melhores opções para a foto dele. E aí começa a sessão. Então a sessão de fotos em si, quando o cliente ele senta no banquinho ali na frente, ali no estúdio e a gente começa a fazer os primeiros cliques, essa sessão dura de 20 a 30 minutos. Dificilmente dura mais do que 40 minutos. Geralmente a média é uns 30, mas nunca mais do que 40 minutos, porque é um processo bem rápido, né? Então, assim, o espaço aqui não é tão grande. Vocês vão ver nessa aula que o espaço não é tão grande, mas a necessidade das pessoas não é grande também. As pessoas não precisam de muitas fotos. Então, geralmente eu vendo pacotes de 3 ou de 5 fotos. Às vezes as pessoas levam mais, às vezes tem gente que compra 10, às vezes já teve gente que chegou a comprar 30 fotos. Mas isso é um ponto fora da curva, né? A maioria das pessoas acaba ficando com um pacote de 5, entre 5 e 10 fotos. É esse o número que as pessoas levam em fotos digitais, porque elas vão ser usadas nas redes sociais. Então, eu nem vendo foto impressa para esse tipo de ensaio. Então, é um ensaio bem simples. A pessoa vem, vai ficar 20 a 30 minutos fotografando, e depois ela senta aqui na sala de reunião, eu mostro as fotos na tela para ela poder escolher e fazer a compra das fotos que ela preferir. Então, o que vocês vão ver hoje, o que eu vou mostrar hoje para vocês,
é esses 20 a 30 minutos de ensaio. Eu vou mostrar um ensaio para você ter uma ideia de como é a dinâmica desse ensaio, do começo ao fim, como eu dirijo o cliente, prestem bem atenção na maneira como eu falo com o cliente, na maneira como eu posiciono eles e como eu trabalho a linguagem corporal deles para que as fotos fiquem boas, né? Fiquem da maneira correta. Como eu falei para vocês, até eu começar a fazer essas fotos, até eu fazer daquela minha primeira cliente, essas fotos de headshot, eu era um completo leigo nessa parte de retratos profissionais, porque meu negócio é casamentos, meu negócio é eventos, faço gestante, famílias, então eu era um completo leigo nessa área de headshots. Então o que eu fiz? Eu fui, quando eu percebi a demanda, percebi a oportunidade, eu fui estudar, e aí eu fiz um curso só sobre headshots, com um dos melhores fotógrafos do mundo nessa área de fotos de headshots, né, de fotos de perfil profissional, que é o Peter Hurley, que é um fotógrafo lá de Nova York, que é uma das celebridades aí da área dos headshots. Então eu aprendi bastante do que vocês vão ver, do que eu vou fazer nessas fotos, é o que eu aprendi com ele nesse curso também. Não vou mais ficar me alongando aqui, né, porque eu sei que vocês querem ver o ensaio. Então eu vou passar o ensaio para vocês completo agora, tem mais ou menos uns 20, 25 minutos esse ensaio e as fotos, como ficou o resultado. Então vamos lá, vamos para o ensaio agora. É isso aí, tem que fazer o que seu coração manda. É isso aí, todo esse processo. Dá uma viradinha mais para cá, para esse lado. Pode virar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso. Isso, daí você olha, mas olha para cá, olha para mim. Deixa eu ver sua postura como é que tá. Pode até vira um pouquinho mais, mas para esse lado, para esse lado. E aí, mas o seu rosto olhando para mim. Isso. E dá só uma baixadinha no ombro assim. Pode vir um pouquinho mais pra frente. Pode dar uma debruçada para frente assim. Aí assim. Deixa eu ver como é que vai ficar. Deixa eu só conferir a luz. A luz tá legal. Isso. Daí o seu queixo você tem que baixar ele um pouquinho mais. Só que coloca ele um pouquinho mais pra frente. Isso, assim. É meio desconfortável, né? Mas, mas pra foto fica bom. Legal. Faz uma de braço cruzado. Deixa eu ver como é que você fica de braço cruzado. Pode ser assim. Mas vira mais o corpo, vira mais. Isso, continua olhando para aqui na minha direção. Isso. Peraí, segura só um pouquinho. Deixa eu tirar essa poltrona daqui que tá me atrapalhando. Aí. Isso, dá aquela debruçada de novo, um pouquinho para frente. Aí. Agora dá uma gargalhada de $1 milhão. Aquela. Né? Ganhou 1 milhão. Acabou de ganhar $1 milhão. Feliz da vida. Legal. Além, quando a pessoa não é fotogênica. Hã? Quando a pessoa não é A gente faz ser. Caramba, velho. Fica legal. Vou soltar mais esse cabelo. Faz assim, ó, peraí. Apoia um pé aqui nesse banquinho. Aí você vai fazer... Peraí. Vou usar isso aqui para mostrar. A ideia é você apoiar o pé no banquinho e apoiar o seu corpo assim. Isso, assim para frente. Aí pode, de repente, pra ficar uma coisa mais delicada, assim, tipo, deixar cruzar as mãos, assim, de repente. O cabelo começou um pouquinho. Tá bom. Isso, assim mesmo. Segura aí. Deixa eu ajustar a luz, a altura certa aqui. Você faz foto só em estúdio? Eu trabalho mais com casamentos, na verdade. Meu forte é fotografia de casamento. Mas aí durante a semana eu fico mais aqui no estúdio. E aí eu tô tentando focar bastante nessas fotos assim de perfil profissional. Porque tem uma demanda grande. Legal, vira o seu rosto só um pouquinho. Isso.
E aquela gargalhada de 1 milhão. Peraí, arruma só a sua cabeça um pouquinho. Ah, assim fica show também. Ó. Vou fazer umas divulgações. Ah, ficou legal. Bem bom. Legal, deixa eu só fazer uma mudança aqui na luz. Isso aqui é uma luz, é um flash. E tem essa aqui também que dá uma luz atrás, né, no backlight. Elas não estão muito fortes, assim, elas estão mais suaves, que é para não incomodar mesmo, porque eu clico muito. Imagina se fosse aquelas tochas estourando assim na sua cara, pá, pá, daí ia incomodar muito. Pra você é uma hora? Geralmente uns 30 minutos de foto e mais depois do tempinho da pessoa sentar, escolher as fotos que ela quer. Ah, você já escolhe agora? Já escolhe agora. Assim que a gente acabar, a gente já senta, coloca ali na tela e você já escolhe as que você quer. Porque você já olha bem assim qual. Porque eu sei como é que é mulher, né? Às vezes eu posso achar a foto super linda, mas às vezes você. Às vezes está um lado ou outro lado assim que você acha que é mais bonito e aí não gosta, e tá melhor você escolher. Apoia de novo mais pra frente, assim. Isso. Deixa eu. Aí. Ah, essa tá legal. Deixa eu só ver se. Legal. Faz aquele sorrisão de novo. Aí assim, ó, você tá com os braços cruzados, assim, né? Tá pensando de repente você fazer, sei lá, alguma pose. Isso, assim. Né? Não precisa, você pode variar se você quiser, pode mexer, sabe aquela coisa de modelo de ficar mudando de pose toda hora? Cada clique, aquela. Mas aí olha pra cá aí. Tá muito legal. Aí. Já posso mudar de profissão, acho. Muito bom. Vamos lá, posso fazer show? Pode? Não. Quer só fazer mais uma, aproveitar que você tá com esse terninho? Faz um em pé aqui. Não, pode ser onde você estava exatamente. Mas aí eu quero que você vire um pouquinho mais de lado. Cruza o braço, deixa eu ver. Mas é essa mão mais... Não, mais pra cima, assim. A outra pode dar uma escondida nela. Aí, assim. Deixa eu ver. Isso, vira um pouquinho mais o seu corpo. Mais pra lá. Isso, mas aí você vai virar como se estivesse olhando por cima do ombro, assim, sabe? Isso, assim mesmo. Segura aí. Deixa eu posicioná-los. Isso. Espera aí, vira... não, assim do jeito que você tá bom. Dá aquela debruçada pra frente, assim. Isso, mas traz seu queixo um pouquinho mais perto do ombro, assim. Só entorta a cabeça mais. Isso. Tá confortável ou não? Pera. Só mudando essa posição. Ainda bem que na foto não dá pra ver sua dor. Aí tá show. Deixa eu pegar um ângulo um pouquinho mais alto. Ele traz seu queixo um pouquinho mais perto do ombro. Assim. Show. Isso estudo é isso, meu Deus. Nossa, ficou muito bom. Gostei.
Tem um monte de opção legal com rosa. Então, eu particularmente a minha cor preferida, né? Mas... Qual que você vai querer agora? Tem a ver com isso. Ó, vem aqui, vamos fazer essa da parede aqui. E senta no banquinho, Virado pra cá? virado pra cá. Que aí você vai apoiar aqui na mesa, assim. Legal. Mas aí pode ser com outro braço. Não sei, você tem alguma neura com lado ou não? É o melhor lado esse. Boa. O melhor lado esse aqui. Mas ó, se você apoiar o braço esquerdo e virar o rosto um pouquinho pra cá, fica legal também. Assim fica legal. Apoia os dois braços, apoia os dois braços. Pera aí. Assim eu acho que fica muito quadrado, assim. Não fica... Apoia só o esquerdo e o outro do jeito que você tava, assim mesmo. Acho que fica legal, assim. Aí você pode... Ou coloca... Cabelo tá. Mas aí coloca o seu ombro mais pra frente, seu ombro esquerdo. Seu ombro esquerdo. Vira o seu corpo um pouquinho mais pra cá. Isso. Aí você pode virar seu rosto um pouquinho mais pra cá. Aí, isso. Assim ficou legal. Tem que confiar no fotógrafo. Isso, seu braço direito, junta ele um pouquinho mais agora. Aqui. Ou, peraí, que ele... Deixa eu ver. Tô muito pálida com esse batom. Não, é que ficou bom. Gostei dessa foto, hein? É só o braço aqui que eu achei que tá um pouco... muito abertão, assim, sabe? Tá. Tem que achar alguma outra pose, mas que não deixa... Porque se você fica muito com os braços muito fechados assim, ele te alarga. Tá. Aí você não quer parecer mais... Você não quer parecer grande, né, na foto. Né? Porque a pessoa já tem Né? 1,80m O, quase. o braço mais aberto, assim, tipo, quando deixa esse buraquinho do lado, assim, dá uma afinada no corpo. Só que aqui ele tá muito aberto, então a gente tem que deixar ele um pouquinho mais pra dentro, assim, mas ainda manter esse buraquinho, assim, pra fazer a curva da cintura, sabe? Ficou bom, hein? Ficou legal, né, o fundo azul? E com essa blusa. Com azul, quando dá um match da roupa com o fundo, é contra-intuitivo, mas fica bom. Ficou muito legal. Gostei. E eu tava preocupada com esse batom, que tava me deixando mais pálida. Aham, Porque o batom vermelho, ele dá uma iluminada, né? E eu achei que ficou bem legal com esse fundo. legal. Achei que ficou mais legal com esse do que com esse. Pode melhorar. Vamos lá. Isso. Ou, Mais. peraí. Acho que ou vira um pouquinho mais o corpo, vira um pouquinho mais. Pra cá. Pra cá. Pode virar um pouquinho mais. Vira as pernas também, que aí a postura melhora. Isso, assim. Que aí é como se você estivesse vindo um pouquinho pra frente, assim, com o ombro, sabe? Só dá mais uma esticadinha aqui, ó. Aqui ficou meio amarrotado aqui. Esticadinha na manga. Melhorou. Acho que tá bom, tá bom. Esse aqui é assim? Ou não? Assim eu pode juntar um pouco, junto com outro. Isso, assim ficou bom. Aí, agora ficou ótimo. Puxa o seu queixo um pouquinho pra frente e abaixa um pouquinho ele. Aí. E aquela gargalhada de 1 milhão. Aí ficou show. Faz uma virando o rosto um pouquinho pro outro lado, um pouquinho mais pro outro lado. Só pra gente ter uma opção. Se você não gostar, depois você... Aí. Ficou muito bom, meu Deus. Gostei. Legal, né? Vamos fazer uma... Só para aproveitar um pouquinho mais esse azul, faz uma com os dois braços para frente, só para te ter a opção. Isso, com o corpo mais reto. Assim. Isso. Pode ser com o braço cruzado, mas aí debruça para frente. Pode apoiar mesmo na mesa. Assim.
Deixa eu ver. Ou, de repente, sabe aquela assim que você põe a mão na... Ah, assim é legal. Assim ficou legal. Aí os cotovelos dá uma apertada mesmo assim pra dentro. Aí assim. Porque aí dá aquela, sabe, faz a curva. Dá uma afinada. Mais pra cá. E aquela gargalhada. Gente rica, gente rica. Rica melhor ainda. Né? Vendeu a empresa agora por 10 milhões. Ei! Viajar o mundo agora. Muito. Aí, ó, que rica. Que, amor? Tem cara de rica, amor. Eu só não cheguei lá. Muito bom. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tô falando. Ai, ai. Posso trocar? Quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma dessa, só que aqui no branco agora. Que difícil, né, querido? Você ferrou minha vida hoje. É que esse é o meu trabalho, é ferrar com a sua vida. Mas eu ri Dificultar. aqui, ó. Na hora que eu sair ali, eu vou o quê? Vou chorar. Tem que dificultar, mas pensa, é um problema bom, né? É. Se fosse ruim, imagina não ter nem 5 fotos para escolher. Então, mas assim, a gente vai fazer um combinado. Cada cliente, pessoa que chega aqui e fala, eu vi lá no grupo, não sei onde. Aí você dá uma foto de presente Ah, pra é? ele, beleza? Boa. Faz mãozinha na cintura, de repente. Uma só na cintura, a outra pode ser... Isso, assim, mais solta, assim. E aí chega um pouquinho mais perto da luz, assim, mais perto da janela. Pode vir mais. Aí você vira o seu corpo pra cá. Isso, assim. Aí tá legal. Isso, e vira o seu rosto mais pra... Isso. Isso, faz essa de braço cruzado. Vamos ver como é que fica. De braço cruzado. É. Isso, vira o rosto um pouquinho mais pra cá. E só abaixa o queixo um pouquinho e vira atrás do queixo mais perto do ombro. Aí. E deita a cabeça um pouquinho mais para esse lado. Aí. Ah, essa ficou legal também. Aí, show. Assim no fundo branco fica legal. Ficou bom também. Qual que é a outra opção que você vai usar? Você pensou? Eu pensei em colocar aquela blusa branca. Ah, tá, branca vai ficar legal. É. Eu tava pensando numa outra aqui na parede cinza também, o branco Tá. vai ficar show. Tá. É, Mas você vai usar só a branca ou vai usar com terninho também? eu pensei em não colocar casaco com esse branco. Mas a gente tem algumas opções. Senta aqui nessa cadeira, deixa eu... Só que aí não encosta na cadeira, dá uma... ou de repente apoia na cadeira, assim. Cruza a perna para esse lado. Isso, e mantém a postura, as costas retas. Tá legal. Esse branco é bonito. É bonito, né? Uhum. Dá um ar sexy e sério ao mesmo tempo, né? É isso? Legal. É isso
Tá certo. Divertir também. É isso aí. Assim, Você, deixa eu ver. Essa eu vou fazer um pouquinho mais aberta. Talvez apareça seu pé. Você quer, eu ia falar pra você colocar no sapato, que acho que vai ficar melhor. Você tá entendendo de salto. Eu rompi ligamento em julho, Eita, sério? eu não tenho direito. Eu não ando de salto desde então. Só Nossa. de tênis. Tá aquela mesma pose. Isso, assim. Pode até dar uma debruçadinha um pouquinho mais pra frente. Não tá torto. Não, não. Tá bom. Isso. Peraí. Você passa aquele negócio de tirar barriga, essas coisas, né? Isso, vira um pouquinho mais o rosto. Peraí, só puxar esse aqui um pouco mais longe. Segura aí, deixa eu fazer um negócio diferente. Vai. O problema é que eu tô depois de terminar as fotos. Não dá pra sorrir assim. Aproveitar, porque tem uma luz natural entrando pela janela aí que tá super bonita. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar. Funciona só o estúdio? Cruza os braços agora em cima da perna. Assim. Assim. Isso. Peraí, fazer uma de pegar o corpo inteiro. E aquele sorriso de 1 milhão. Tá ferrada. 1 milhão de fotos. Sorriso de 1 milhão de fotos. E aquela cruzadinha com a mão no rosto fica super legal. Aí. Esse branco ficou super bonito também. Pega. O visual tá tudo muito legal aqui. E aquela gargalhada. Tô rica. Aí, show. Ó. Puta que pariu. Tô com problema, Brasil! Nossa, ficou demais. Ficou do jeito que eu pensei, sabia? Essa Legal. blusa. Eu imaginei que ia ficar muito bom nas fotos. Eu fui num casamento com ela e com as fotos do meu celular já ficou incrível. Mas não profissional, como não vai ser? Vamos fazer uma encostada na parede aqui agora, em pé? Deixa eu tirar A essas. gente podia fazer uma no banco. Igual a gente fez no começo, no banco. Ah, é verdade. Aham. Pode ser. Deixa eu tirar essa. Bom, eu acho que esse vai ser o último look, né? Problema suficiente já. É, no final, você não acha? Já arrumou problema suficiente, né? Isso, vem cá. Encosta aqui na parede. Pode ser aí onde você tá, um pouquinho mais. Pode encostar mesmo, assim. De repente. Cruza o braço, deixa eu ver como que fica. Assim é legal. A gente faz os dois. Mais problema. Mais opções para escolher. Aham. Isso, faz com a mão agora no queixo. E a gargalhada de 1 milhão. Fica muito bom. Quase uma atriz. Ai, show de bola. Aí como fica legal.
Ficou. Pra ficar mais despojado assim, do jeito que você tá mesmo. Dá só uma entortadinha na perna pra cá. Isso. Podia até ficar um pouquinho mais de ladinho. E eu ia trazer o cotovelo mais pra frente. Aí. Legal assim. Deixa eu ver. Esse é o rosto. Mais nessa direção. Traz mais pra cá. Aí. Baixa o queixo um pouquinho e deita seu rosto um pouquinho mais pra esse lado. Aí. Show. E aquela cara de rica. Foto de CEO, né? É o quê? CEO, né? Dona da empresa, presidente. A presidente. Show. Mulheres ricas e famosas. Capa da Forbes. Sou eu. É pra ver. Ficou legal. Acho que tem bastante opção aí pra escolher. Agora eu quero ver. As fotos adicionais custam quanto? Vamos negociar. Deu? Deu. Deu até pra mais. Tem mais alguma que você queira fazer? Alguma outra ideia? Eu acho que não, porque eu acho que já tô com problema suficiente. E aí, galera, curtiram a aula? Curtiram aí a dinâmica de como é o ensaio, né? Como eu falei, o que vocês viram até agora foi o ensaio completo do começo ao fim. Quando o ensaio acaba, depois que esse ensaio acabou, aí é a hora de sentar com o cliente na sala de reunião e ele poder escolher as fotos e aí é a hora de fazer a venda. Mas essa parte de escolher as fotos, essa parte da venda, eu vou deixar para uma outra aula mais para frente, eu gravo uma outra aula só para falar sobre essa parte, se você tiver curiosidade de aprender como é o processo de venda pós-ensaio. Mas agora eu quero mostrar para vocês, o que eu imagino que vocês devem ter ficado curiosos, é a respeito do equipamento que eu uso aqui para fazer esse tipo de foto. Bom, eu trabalho aqui no estúdio tanto com luz de flash quanto com luz natural. Você deve ter reparado que eu tenho um janelão, né, no canto do meu estúdio e eu aproveito bastante daquela luz natural. Mas eu também uso bastante flash, eu gosto de trabalhar com flash, trabalhar com os modificadores. E o que eu uso aqui não é coisa demais, não é muita parafernália. Na verdade, eu uso um equipamento bem simples, para falar a verdade. Então, por exemplo, esse Octabox aqui, que você está vendo, que você deve ter visto no vídeo, ele é um Octa de 1,20 m, se eu não me engano. É um Octa com o grid na frente, né, para deixar a luz mais direcional. Então, eu tenho uma luz bem suave e também uma luz mais direcional. Esse é um Octabox que você compra aí pela internet, em lojas que vendem coisas de fotografia, ou até se você quiser comprar no AliExpress, na China. Eu paguei, se eu não me engano, R$390 nesse Octa, né, do jeito que ele vem aqui. Aí, claro, tem os tripés, né, e tem um suporte, que é o suporte para poder encaixar um flash Speedlight nesse Octa. Esse Octa ele tem o encaixe, que a gente chama encaixe Bowens, que é o encaixe que encaixa na maioria dos flashes de estúdio da Godox, dessas marcas mais comuns. E tem esse suporte para poder encaixar o modificador, e é onde eu coloco o meu flash Speedlight. Então eu tenho um flash Speedlight da Canon, esse aqui é um 580X2, antigo até, é bem velho esse flash, e aí eu uso ele, eu encaixo ele aqui, e pronto, ele funciona para mim como um flash de estúdio, né? Tem um rádio flash aqui para se comunicar com a câmera, mas enfim, eu não preciso comprar uma tocha, né, um flash de estúdio caríssimo, sem necessidade. A não ser que você realmente queira montar um super estúdio e tal, e queira investir no equipamento, beleza. Mas se você não tem, se você só tem um flash desse aqui, que já está no seu kit, já está aí faz parte do seu equipamento, não tem por que você não usar um flash desse, que você vai gastar bem menos, né? Então eu tenho um Speedlight e eu uso esse meu Octa como luz principal, como você deve ter visto aí em algumas fotos. E eu também tenho uma segunda luz, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um segundo flash, é um outro flash também da Canon, o 430X2,
que também é bem antigo, bem velho. E eu uso ele como luz de backlight. Então eu posiciono ele geralmente atrás, né? Eu acho que talvez no vídeo não deu para ver, mas eu posiciono ele atrás para dar aquela luz no cabelo, né? Aquela backlight atrás. E eu uso, olha só o que eu uso para direcionar a luz. Isso aqui é uma embalagem de batata, aquelas embalagens de batata Pringles, por exemplo, que eu passei não pintei ela de preto, mas passei uma fita isolante aqui só para esconder. E aí fiz um buraco e é onde eu encaixo o flash, aí eu tenho uma luz mais direcional, que é o que eu preciso. Às vezes eu uso até para luz de fundo. Então assim, é uma gambiarra que eu fiz aqui para ter uma luz bacana no fundo. E fora isso eu tenho um rebatedor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E fora os flashes, eu tenho esse rebatedor, que é um rebatedor comum, né? Muita gente tem, tem lado branco, tem um lado prata, né? E aí ele é bem compacto, você diminui o tamanho dele aqui, ó, pá. Ele fica preso num tripé também. Então assim, um rebatedor para fazer a luz de preenchimento. Então eu tenho a luz principal do Octa de um lado, o rebatedor dando a luz de preenchimento do outro lado para dar aquele volume do lado do rosto, e tem o backlight, que é a luz da batata Pringles aqui, que vem daquela luzinha de cabelo. E aí às vezes eu faço algumas variações com essas luzes, mas basicamente é só essas duas luzes que eu uso, 2 flashes, e quando eu não estou usando os flashes eu uso a luz natural. Dá uma olhada nessa janela aqui. Eu tenho uma super janela aqui, vamos ver se dá para ver de longe. Então olha só, tem um janelão ali, que fica bem no canto do estúdio. Então esse vídeo aqui, por exemplo, eu estou filmando, nesse momento agora eu estou filmando com a luz natural que vem da janela. Né? Que é uma luz, luz maravilhosa, luz do sol da janela com a cortina branca para dar aquela difundida, né? Para dar aquela suavizada na luz, putz, fica perfeito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde eu falei a respeito de ensaios aqui do estúdio, ensaios de headshot, mostrei um pouco como é a dinâmica de um ensaio completo, o equipamento que eu uso, e também fica muito ligado, né, na demanda desse mercado, porque é algo muito interessante que precisa ser explorado. Então fica de olho, porque você pode estar enxergando aí uma janela de oportunidade muito boa para fazer mais dinheiro aí no seu trabalho, com a sua fotografia, atender um público que tem uma demanda muito grande aí e que não tem oferta no mercado. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Até mais.